O meu nome é Manuel Machado, sou um dos responsáveis pela Machados, juntamente com o Francisco Machado, e nesta qualidade agradeço a vossa disponibilidade para, juntamente connosco, levarem a efeito este evento, integrar-se com quem integra. Este evento, integrar-se com quem integra, iniciou o seu desenvolvimento há cerca de 2 meses, 2, 3 meses, e essencialmente começou por ser, ou por concretizar-se em workshops internos vocacionados essencialmente para famílias codependentes, para profissionais de saúde e outros clientes que tenham interesse e vêm demonstrando interesse por este tema. E esses workshops apelavam muito à funcionalidade dos dispositivos. Percebemos que devíamos dar um passo em frente e que seria necessário fazer-se coisas para além daquilo que se faz habitualmente no nosso espaço. Daí termos pensado em juntar as comemorações do Dia do Deficiente e do Dia do Voluntário, e depois das comemorações oficiais encontrarmos um espaço em que também pudéssemos interagir e pudéssemos falar com os principais responsáveis por estes temas. Eu gostaria de fazer um agradecimento também especial ao Sr. Secretário-Nacional de Educação, porque logo que soube desta nossa intenção, de imediato deu o seu total estímulo e motivou-nos, de facto, a fazer este mesmo evento, e no qual teremos a sua presença por volta das 16h45. Como empresa, o nosso comprometimento para com a sociedade e para com os nossos clientes em especial é desenvolver um conjunto de atividades económicas sustentáveis, consubstanciadas na distribuição de produtos e serviços que contribuem e proporcionem saúde, conforto e bem-estar. Trabalhamos e interiorizamos muito para conseguir chegar a este conceito, para conseguir chegar a esta focalização. Interiorizamos muito também, juntamente com os nossos colaboradores, a nossa equipa de trabalho, e conseguimos alargar o nosso conceito de cliente. E o nosso conceito de cliente, que é o nosso focus, passou, ou conseguimos alargá-lo do seguinte modo: conseguimos, através dos nossos produtos, disponibilizar a nossa oferta para o cliente utilizador, aquele que normalmente os utiliza, para o cliente família, aquele que seleciona e juntamente connosco procede à aquisição do equipamento ou do serviço, o cliente profissional de saúde, que interage sobremaneira com todos os nossos produtos e serviços, e o cliente de instituição, com quem nos relacionamos e com quem nos convencionamos. Disponibilizamos um vasto conjunto de tecnologias de apoio, atualmente designadas por dispositivos médicos, devidamente enquadradas no decreto que foi publicado em fevereiro de 2009, no qual nós disponibilizamos cerca de, ou mais, de 10.000 tipos de ajudas técnicas. Desenvolvemos e mantemos fortes sinergias com fornecedores, na perspectiva de podermos disponibilizar as melhores e mais modernas soluções. Promovemos ações de formação permanentes com a nossa equipa de trabalho, no sentido de estarmos alinhados com aquilo que se passa no mercado, por forma a que, junto do cliente também, se obtenha a racionalização do recurso e a satisfação da necessidade. Concebemos e desenvolvemos e fabricamos dispositivos feitos por modelos, normalmente conhecidos por próteses e ortopróteses. Para o efeito, desenvolvemos o serviço de ortoprotesia,
incrementámos ainda mais a segurança da cortesia e pedimos. Sentíamos que ainda tínhamos mais coisas para fazer e demos um passo. Em 2008, criámos o Serviço de Apoio Domiciliário. Desde 2008 até a presente data, já damos formação a mais de 150 cuidadoras profissionais. Desenvolvemos ações de formação, quer seja para cuidadoras profissionais, quer sejam para pessoas que cuidem do domicílio de pessoas suas dependentes, da forma como melhor podem tirar capacidade aos recursos existentes no mercado. Contudo, vivemos tempos muito difíceis. O estrangulamento financeiro é uma evidência. Eu entendo que nós estamos a ter um forte encontro com a realidade. Vivemos, de facto, épocas de duro, vivemos, de facto, épocas em que nem sempre a racionalização daquilo que existia à nossa volta era fator condicionante e hoje batemos com essa realidade. Estamos dentro dela. É a nossa realidade, não é outra. Sabemos que as instituições públicas, todas elas, no sentido mais lato da palavra, terão que dar menos a mais pessoas. O universo das necessidades alarga-se. Os recursos são cada vez mais escassos. A equação que temos pela frente não é uma equação fácil. Não é uma equação que se possa gerir sem angústia. Não é uma equação que se possa gerir sem esventrar dentro de nós qualquer coisa. É uma equação difícil, muito difícil. Caberá a todos aqueles que estão no mercado, empresas, instituições, cuidadores, colaborarem em faixas cada vez mais estreitas para atingir-se o bem comum numa plataforma mútua de confiança. Eu penso que o lançamento de plataformas mútuas de confiança, a palavra confiança, despirmos de confiança perante todos nós, será, ou poderá ser, a grande alavancagem para além da alavancagem financeira na mediocridade da economia. O Dr. Pinto Leite, António Pinto Leite, alguns de vós certamente se recordarão, eu fui Ministro do Secretário de Estado da atual Presidente da ASES. A ASES é a Associação Cristã de Empresários e Gestores, institucionalizou, formalizou, pediu, solicitou, implementou, não interessa, para que fosse adotado um novo critério de gestão e que se adotasse o amor ao próximo como um critério de gestão. São novos tempos. São tempos completamente diferentes daqueles que nós vivemos. Eu vou terminar com uma oração conhecida, muito conhecida, e que eu costumo fazê-las penso que todos os dias, à noite e de manhã, que é: Senhor, dá-me a coragem e a força para mudar o que posso, paciência para suportar o que não consigo, o que não consigo alterar, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Eu penso que nós, no futuro, temos que criar muitas plataformas de confiança para conseguir ultrapassar o conjunto de regulamentos que nós temos e aqueles que aí. O que vai acontecer de seguida é, vamos projetar um vídeo. O vídeo esse servirá de mote daquilo que depois nós vamos aqui falar, ou que será falado por um grupo de pessoas convidadas. O vídeo fala sobre estas experiências. São experiências exemplificativas. Certamente nesta sala teremos outras tão brilhantes experiências que podiam certamente estar também aqui em vídeo. Toda a gente sabe que hoje em dia como é que se consegue os vídeos. Vamos ao YouTube, selecionamos, descarregamos, assim o fizemos, assim o selecionamos. Um conjunto largo de pessoas trabalhou para que isso acontecesse.
posso dizer que o vídeo, apesar de ser pequenino, o Edson Zogby, foi quem, com o editor, e ele há pouco dizia-me que teve 7 horas para conseguir editar o vídeo. De facto, isto só para dizer que tudo se consegue-se imensa com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação e com muita confiança. E depois do vídeo haverá lugar a uma mesa redonda, onde depois terei a oportunidade de cá vir e apresentar, ou pelo menos pedir aos convidados que se dirigem posteriormente à mesa ou às cadeiras para fazer esta mesa redonda. Espero que seja uma boa tarde de trabalhos, espero de facto que saiamos daqui e que no final possamos ter uma esperança maior e uma convicção maior, porque de facto está muito nas nossas mãos poder alterar alguns destinos que entretanto nos caem à frente. Muito obrigado. Obrigada pela vossa presença, obrigada ao Dr. Machado e à Dra. Nilza pelo amável convite para estar aqui. O Dr. Manuel Machado já apresentou as pessoas, mas de qualquer maneira queria voltar a apresentar e dizer exatamente de que organismo é que veio. A Dra. Ana Vieito, que é o mais recente membro do elenco governativo aqui da Região Autónoma da Madeira, a subdiretora de direção da Direção Regional de Educação, a doutora Ana Sousa, que é responsável pelo Serviço Técnico, ver se não me esqueço, de Atividades Ocupacionais, o Dr. José Manuel Barbeito, que penso também já toda a gente conhece, que é responsável pela Caritas Diocesana aqui no Funchal, o Dr. José Vieira, que é diretor financeiro da APEL e que é também responsável pela integração por algumas empresas, pequenas empresas de inserção. Do meu lado esquerdo, Dr. Filipe Rebelo, que é responsável pela Delegação Regional da Associação Portuguesa de Deficientes. O Sr. João Lemos, que é responsável pela Associação de Paralisia Cerebral da Madeira. O Edson Zogby, que é um comunicador, é especialista em gestão, em marketing, lida essencialmente com o comércio, ajuda o comércio na sua comunicação com os consumidores. E o Fábio, peço desculpa que eu esqueci-me do último nome, Fábio Andrade, que é ortoprotésico da empresa Machados, que dispensa apresentações. O Dr. Manuel Machado já fez esse favor. Sem mais demoras, eu avançaria então para a nossa mesa redonda. É só dar aqui uma pequena indicação. Este vídeo que nós vimos, que foi montado aqui pelo Edson Zogby, para quem não sabe, o primeiro filme que vimos, o jovem que aparece sem pernas e sem braços, chama-se Nick Vujicic, não sei se estou a dizer o nome correto. Nick Vujicic é norte-americano, tem uma história de vida fenomenal. Ele integrou-se ele próprio, ao fim e ao cabo, presumo com muita ajuda, mas ele conseguiu dar a volta e neste momento é uma das pessoas que pelo mundo inteiro faz palestras pelo mundo inteiro e ajuda as pessoas com algum tipo de carência, algum tipo de deficiência, e ajuda então as pessoas a lidar com as dificuldades que sentem no dia a dia. A doutora Ana Sousa é uma dessas pessoas que lida com as dificuldades que estas pessoas sentem, e o que eu queria pedir que nos explicasse de alguma forma quais são as principais dificuldades que sente no dia a dia, quer por parte de as pessoas que precisam ser integradas na sociedade, porque ao fim e ao cabo o seu serviço lida com a ocupação do dia a dia destas pessoas. Quais são as principais dificuldades e como é que a sociedade recebe estas pessoas, e se ainda há algum trabalho a fazer nessa área? Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite que me endereçaram. Antes de responder, talvez eu explicasse um bocadinho o que é este serviço. Portanto, o Serviço Técnico de Atividades Ocupacionais é um serviço que gera os centros de atividades ocupacionais da região autónoma da Madeira. São serviços ligados, que pertencem à Educação Especial, recentemente integrados na Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos.
Estes centros apoiam pessoas adultas com maiores de 16 anos, todas elas com necessidades especiais. São pessoas que vieram de serviços existentes na comunidade, que vieram de serviços que apoiam pessoas com necessidades especiais a nível da educação, e também pessoas que estavam em casa ou que não tinham qualquer tipo de apoio. Neste momento temos 13 centros de atividades ocupacionais, 12 na Madeira e 1 na Ilha do Porto Santo, e apoiamos cerca de 300 pessoas, 326 mais precisamente. Portanto, o que nós fazemos, recebemos as pessoas que nos procuram, que vêm de diferentes locais, e damos oportunidade para que elas se integrem na vida cotidiana, na vida da sociedade. Exatamente, agora que dei assim qual era exatamente a questão que como é que esse trabalho é feito no dia a dia? Como é que se consegue integrar essas pessoas e como é que a sociedade as aceita ou não? As pessoas que estão connosco nos centros desenvolvem diversas atividades que vão de encontro às suas capacidades, aos seus interesses e também às aspirações das famílias. Estão integradas em atividades dentro dos centros, mas também o que nós aspiramos dia a dia é colocá-las na vida ativa. E colocá-las na vida ativa através de atividades que desenvolvemos no exterior, através de estruturas de atendimento que recebem os nossos jovens e proporcionam também algumas atividades para que eles executem, atendendo às capacidades que apresentam. E a sociedade, como é que vocês também fazem um trabalho de ligação com a sociedade? Como é que as pessoas aceitam as pessoas com deficiência? É muito difícil? Não. Há muito preconceito? Não, acho que não. Acho que já houve algum preconceito. Neste momento, ainda ontem se comemorava o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e falávamos sobre isso. Neste momento eu tenho 25 anos, eu trabalho com educação especial e voltando lá atrás, quando eu comecei até agora, nunca encontrei muitas dificuldades quando queremos inserir as pessoas na sociedade. As pessoas têm algum preconceito, mas se o têm também não mostram tanto quanto isso. E até agora todas as portas que batemos somos abertas. Sempre que temos alguma pessoa para integrar, também em alguma empresa ou em algum serviço público, as pessoas aceitam-nos, colaboram connosco, estabelecemos parcerias, estamos espalhados por toda a ilha e nos serviços públicos, nos serviços privados. Portanto, não temos tido dificuldade. Isto é o que eu sinto. Um caminho então para manter. É um caminho a manter, a desenvolver. Eu peço então que passe o microfone ao Dr. José Vieira, precisamente por esta questão da inserção. A doutora Ana Sousa estava a falar na inserção até no mercado de trabalho. Eu pedia que nos explicasse como é que funciona uma empresa de inserção, o que é diferente em relação às outras e que cuidados é que os empresários que queiram ter estas pessoas a trabalhar consigo, que cuidados é que têm que ter, que medidas é que têm que tomar. Uma empresa de inserção é um programa financiado pelo Instituto de Emprego a nível nacional, aqui na Madeira pelo Instituto de Emprego, aliás no continente é pelo IFP, aqui é pelo Instituto de Emprego. Portanto, é um programa que já tem seguramente mais de 10 anos. A minha primeira experiência, o primeiro contacto com este programa foi em Viana do Castelo, numa instituição sem fins lucrativos chamada Gabinete de Atendimento à Família, no qual eu colaborei na sua criação, na sua fundação, e que trabalhava com diversas problemáticas de exclusão social, desde mulheres vítimas de violência doméstica, portanto, abrimos a primeira casa-abrigo da rede pública nacional, desempregados de longa duração, ex-reclusos, seropositivos, toxicodependentes em processo de recuperação, e da experiência que nós fomos adquirindo ao longo de diversos anos, chegávamos sempre à conclusão que, por muito bem que as equipas técnicas conseguissem trabalhar,
Se não conseguíssemos resolver o problema da integração profissional, a questão do emprego no mercado, da integração do mercado de trabalho, tudo o resto acabava por mais tarde ou mais cedo ocorrer. E era muito difícil, apesar de haver muitas parcerias, de boa vontade, de muitas instituições, era muito complicado integrar o mercado de trabalho a algumas problemáticas que tínhamos. E então surgiu a ideia de aproveitarmos este programa das empresas de inserção, que no fundo é criar uma empresa, como o próprio nome diz, que tende a inserir estas pessoas com algumas dificuldades, mas com também muitas outras capacidades, num contexto mais paciente, mais feito à medida das capacidades de cada pessoa, numa lógica diferente de uma empresa normal do mercado. Claro que esta vantagem competitiva que nós explorávamos em termos comunicacionais, por exemplo, vou dar o exemplo de uma das empresas, já era uma empresa de lavagem de carros. Explorávamos muito esta dimensão, seja solidário, estamos no serviço e ao lavar o seu carro, que é uma contrapartida efetiva e bem lavado, com qualidade, simultaneamente está a ser solidário, está a colaborar com uma instituição sem fins lucrativos, faz acesso à cidadania. Claro que se o serviço não fosse de qualidade, esta vantagem competitiva não se tornaria sustentável. Portanto, tínhamos que, no fundo, trabalhar a potencialização das capacidades. E a experiência que nós tivemos, e que foi muito enriquecedora, foi de facto muito importante para todos nós, sentirmos como da limitação, da dificuldade, é possível construir e potenciar a capacidade. E conseguíamos equipas de trabalhadores fantásticos. Podiam ter algumas limitações, foi difícil, foi preciso ter alguma paciência, por isso é que as empresas de inserção são importantes, que têm esta capacidade, com equipas técnicas, de ir acompanhando, transmitir coisas tão simples como saber existir, saber estar, ser pontual, saber estar em grupo, aprender os valores básicos da convivência humana, do respeito entre os colegas. Este espaço acabou por ser, para muitos deles, uma escola e também para a equipa técnica, que a partir desta experiência conseguiu também intencionalizar melhor toda a sua prática nas outras valências da instituição. As empresas de inserção são financiadas em duas vertentes, o apoio inicial ao investimento, que pode ir até 80% do investimento não reembolsável, portanto é tudo perdido, é um programa simpático. 20% têm que ser assumidos pela associação, portanto isto só se destina a associações sem fins lucrativos, também, senão, obviamente, isto seria pervertido, não é? Porque, para além deste apoio ao investimento, também apoia 80% do salário mínimo nacional, regional, no caso aqui da Madeira, do funcionamento dos trabalhadores. Pode-se pagar mais do que o salário mínimo aos respectivos trabalhadores, mas o Instituto de Emprego só financia até 80%. É sempre de uma ferramenta bem explorada, é poderosa, eu acho que é um programa muito interessante. No entanto, tem algumas limitações que põem em causa, do meu ponto de vista e com a minha experiência, a sua operacionalidade. Desde logo, a necessidade, a capacidade financeira que a instituição, a associação neste caso, normalmente tem pagos de recursos financeiros, esta capacidade inicial de antecipar a receita, para pagar e esperar os reembolsos que normalmente são demasiado grandes, isto, do ponto de vista financeiro, é muito difícil ultrapassar. E também, por outro lado, outra regra muito exigente que este programa tem. A lógica da inserção tem uma duração de 7 anos, portanto, obriga a 3 ciclos de profissionalização. Portanto, há uma fase inicial de formação, que também é financiada, depois há um ciclo de 2 anos de profissionalização, em que as pessoas têm um contrato de trabalho com qualquer trabalhador, com os mesmos direitos, as mesmas regalias, com as mesmas obrigações também, e que depois, ao fim do ciclo de 2 anos, das duas uma, ou a associação absorve esses 5, ou então tem que os mandar embora ao mercado de trabalho, teoricamente, na prática vão para o desemprego, na sua grande maioria, e tem que ir buscar mais 5 novos. E aqui é que eu acho que esta falta de flexibilidade nesta parte põe em questão a sobrevivência da empresa de inserção, por 2 razões. Desde logo porque muitas vezes a associação não tem capacidade de absorver os 5, aliás pode ser 5, 10, 15, podem ser múltiplos de 5, mas normalmente a grande maioria tem empresas com 5 trabalhadores. Ao fim deste período, ficar com estes 5 e buscar outros 5 implica passar de 10 trabalhadores da noite para o dia. Então, digamos que é complicado, não é?
Mas também, por outro lado, despedir-nos sim para além das questões humanas e até do ponto de vista do princípio, ou seja, se é uma empresa de inserção, devemos conseguir efetivamente inseri-los. Nem sempre é fácil depois, teoricamente, visto que é um laboratório, que é uma estufa, onde eles aprendem uma série de competências e depois são lançados para o mercado de trabalho. Claro que na teoria até podemos concordar, mas depois na prática não é fácil conseguir. E quando nós os mandamos embora e vamos buscar sim, o que é que acontece? O know-how e a experiência que se granjearam durante esses 2 anos e que são fundamentais para a prestação do bom serviço, vão-se embora e começa-se do zero. E a qualidade do fundo da empresa fica em questão e perde-se clientela e claro que a sustentabilidade e a viabilidade da empresa também fica aqui em questão. Pronto. Isto não serve de forma nenhuma para pôr em questão a virtualidade e os aspectos muito positivos desta medida. Eu acho que ela é fundamental. Acho que é pouco explorada. Acho que é pouco conhecida. Acho que podia ser mais acarinhada. Eu custo-me, sinceramente, enquanto cidadão e contribuinte, olhar para os nossos orçamentos de Estado e para os nossos planos de governo, ano após ano, e ver tão pouca preocupação da tutela e dos nossos governantes em resolver o problema mais grave do nosso país, que é o problema da produtividade. E sistematicamente passamos a resolvê-lo da forma, do meu ponto de vista, menos inteligente e menos eficiente, que é sobrecarregar sempre mais aqueles que já trabalham e já aqueles que produzem. Isto, em vez de resolver o nosso problema de produtividade, torna os nossos recursos humanos mais doentes e esgotados. Em vez de alargarmos, no fundo, esta massa produtiva, em vez de termos a arte e o engenho de integrar aqueles que estão à margem da sociedade e não produzem, e não vale a pena aqui andar à procura da responsabilidade e da culpa de ninguém. O que é um facto é que há demasiadas pessoas que estão à margem e que não produzem para este desidrato, que é construir a construção de uma sociedade mais justa e mais solidária. E temos que criar mecanismos que alarguem digamos assim, esta base produtiva. E, de facto, faz-me impressão olhar para este esforço, portanto, estas soluções que tentam, teoricamente, resolver o nosso problema da crise, mas que não são capazes de arranjar soluções criativas que absorvam estas pessoas, que se veem privadas de dar o melhor de si mesmas. De facto, olhando para aquele filme, amigos, emocionou. E há ali duas notas que eu queria tirar e realçar aqui. Uma delas é a coragem de ser diferente. Isto, de facto, para mim sempre em muitos dos utentes que passaram pelos nossos interesses de inserção, que de facto todos os dias é preciso ter uma coragem muito grande de ser diferente. Mas é possível. E também outros testemunhos do primeiro filme, não sei o nome, não interessa, do primeiro filme do jovem, que apesar daqueles constrangimentos, daquelas limitações brutais, não se deixou subjugar e que foi capaz de ultrapassar. Isto para mim é altamente inspirador. Quer dizer, quando nós tantas vezes desistimos e desanimamos à primeira dificuldade, ao primeiro contratempo que nos surge, de facto temos que ser capazes de olhar para estes exemplos inspiradores, até em termos organizacionais. Quando os nossos colaboradores se confrontam com dificuldades, não é possível, não dá. Às vezes temos que olhar para estes exemplos e dizer, não, querer é poder, nós somos capazes de... Porque a necessidade faz o órgão. Isto é um princípio básico da natureza. Quando nós temos mesmo necessidade, a capacidade surge, ela nasce, ela constrói-se. E as empresas de inserção são, de facto, um espaço privilegiado para que estas potencialidades, estas capacidades venham ao de cima. É preciso um bom enquadramento técnico, de verdade, é preciso, digamos assim, uma cultura organizacional diferente de uma empresa normal que é meramente lucrativa, mas não tenho dúvida que esta capacidade de gerir e de construir sustentabilidade numa empresa tem na solidariedade, nesta capacidade de integrar a pessoa diferente, uma virtualidade e umas potencialidades que, de facto, deveriam ser mais exploradas. Sem dúvida. Obrigada, Sr. Vieira. Eu queria que passasse o microfone, que eu vou pedir ali ao Fábio, aproveitando aqui o mote do Dr. Vieira, e uma vez que o Fábio Andrade, agora não me esqueci do nome, peço desculpa, uma vez que o Fábio Andrade lida com casos de pessoas com deficiências todos os dias, fruto da sua profissão,
algum caso que lhe venha à memória que o tenha tocado de especial forma nesta luta diária que as pessoas têm para se integrarem e para lidarem com a sua própria deficiência? Algum caso que lhe tenha tocado o coração? De facto, já me pareceram muitos casos, uns mais complicados do que outros, dependendo da situação, mas temos também aqui na Madeira um senhor que se identifica muito com aquele vídeo, também que nasceu com uma malformação congénita, não possui os braços nem as pernas, é o senhor de Santana, e esse senhor é um exemplo de vida também, e que me tocou também a mim. Esse senhor tem uns 50 e poucos anos, ele tem uma mulher, tem filhos perfeitamente normais, trabalha e creio que ainda continua a fazer voluntariado nos bombeiros voluntários de Santana. E é uma pessoa simpaticíssima, sempre com uma boa disposição e consegue fazer praticamente tudo sozinho. Ele só possui 2 próteses, membros inferiores, e ele consegue escrever, consegue se vestir, consegue pentear, consegue fazer praticamente tudo e é uma pessoa muito motivante. Gostaria muito que também tivesse a sorte de o conhecer, pena que ele não pode estar presente, mas é um caso que me marcou bastante. Marcou pela força com que o senhor encara e pelo exemplo que é para nós que temos os membros todos, que se calhar não temos tanta força, não é? Exatamente. Há certas situações que não são tão graves e as pessoas estão sempre muito desmoralizadas e este senhor nasceu sem os 4 membros e ele é uma das pessoas muito motivantes e é uma pessoa mesmo sempre bem disposta e até às vezes até brinca com a situação. Você lida no seu trabalho com situações muito emotivas, não é? Tem uma proximidade muito grande. O que é que as pessoas... Quais são os principais problemas que... Você funciona de alguma forma como confidente, quase como psicólogo às vezes? Sim, o ortoprotésico, dando agora um exemplo, não podemos apenas ensinar no retirar e colocar uma prótese. Nós também temos que conseguir adaptar e conseguir reabilitá-la, ter uma nova integração social. E esse é também um do nosso trabalho, ou seja, não basta ter talento, mas também ter grande coração para conseguir todos os dias enfrentar e conseguir sempre melhorar o estilo de vida da pessoa. Vou pedir uma explicaçãozinha mais prática em relação às próteses e aos equipamentos com que você lida no seu dia-a-dia. Hoje em dia há também um grande avanço tecnológico nessa área, não é? Sim, sim. Portanto, já fazem coisas adaptadas ao problema específico daquela pessoa. Exatamente. Nós avaliamos a situação e colocamos os dispositivos de cada caso, não é? Ou nas ajudas posturais ou motoras, ou então na sua substituição, que no caso das próteses. Desde capacetes, coletes, talas, próteses de nível superior, inferior, cadeiras de rodas. Obrigada Fábio. Eu vou agora falar aqui um pouco com os senhores que são responsáveis por 2 diferentes associações aqui na Madeira. Se calhar começa então o Filipe Rebelo, que está aqui à minha esquerda, que é o responsável pela delegação regional da Associação Portuguesa de Deficientes. O Filipe tem dito muitas vezes publicamente que é preciso todas as associações remarem para o mesmo lado, unirem esforços, porque o vosso objetivo, independentemente do tipo de deficiências e do tipo de pessoas que apoiam, o vosso objetivo é que é apoiá-las ao fim e ao cabo, e que deveriam haver uma política de maior integração, digamos assim, entre as associações, e isso é um esforço que o Filipe tem feito. Recentemente houve uma reunião. Como é que está esse esforço? Boa tarde a todos. Obrigado ao convite feito à Associação Portuguesa de Deficientes. O nosso trabalho recente realizado é juntar todas as forças para ajudarmos aqueles mais que necessitam, nomeadamente todas as áreas das pessoas com necessidades especiais. Está-se a falar dos invisuais, dos auditivos, dos mentais e todos os motores. E essa reunião teve o carisma para que juntarmos as tropas para tentarmos fazer, junto à classe política, um banco de ajudas técnicas, e aqui os Machados representam isso bem. Ainda há pouco estava a falar ali com o Sr. Francisco. Nós queríamos tentar criar uma linha de crédito para que o Governo Central ou Regional
elimina o próprio IVA, porque vai diretamente para o Estado. Se nós eliminarmos isso, com todo o material ortopédico, quer artóteses, as cadeiras de rodas elétricas, manuais e as específicas, que são as mais caras, que serviria uma rampa de incentivo a todas as associações para poderem participar. Porque cada caso é um caso, como todos vimos aqui nos vídeos. A gente está a falar de um visual que precisaria de uma máquina de braille caríssima, de um auditivo que precisaria dos aparelhos para poder, se fosse o caso, de uma pequena cirurgia das cadeiras de rodas elétricas ou das manuais específicas para cada caso, e ao juntar essas associações deparamos com as mesmas realidades, que é a falta de meios financeiros para podermos tentar comprar ou ajudar aqueles que mais necessitam, e daí tentarmos de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses juntarmos outra vez para debatermos, e já com posições ou ideias claras, para nós podermos chegar junto aos nossos governantes com ideias para que nós possamos criar esse banco de ajudas técnicas o mais rápido possível, porque a gente, por natureza, e está ali o Dr. Barbeiro que não me deixa mentir, após o 20 de fevereiro somos muito solidários, somos um povo solidário, e temos vindo a ver isso também nas pessoas com necessidades especiais. Dou aqui um caso, está na sala, que é o Sr. Coronel Morna, que é uma pessoa muito solidária, através da Cruz Vermelha, que disponibilizou-se logo a ler a nossa notícia num diário regional da Madeira Solidária, e foi uma das pessoas que fez logo um donativo para a compra de uma aquisição de uma cadeira de rodas específicas, e todo o madeirense tem esse carisma de ser solidário. Também há de referir aqui os Machados, penso que foi a primeira, penso não estar a enganar, a pessoas de integrar-se, das pessoas com necessidades especiais, foi a primeira, foi não sei o nome deles, o Sr. Emanuel com o problema da audição, não é? Foi a primeira a publicar. Foi uma das primeiras privadas a integrar as pessoas com necessidades especiais. Já que referir isso, não só, a gente às vezes diz muito incluir, também a gente inclui pessoas ditas normais também, e os Machados têm muito essa preocupação de formar as próprias pessoas para que elas possam vir a dar um melhor desempenho nas suas funções. A gente estava aqui, a pergunta que fez o Fábio, muito bem, a gente tem que ter carinho e gosto por isso. Que ali o Sr. Emanuel é o pai do Fábio, acho que é uma pessoa que transmitiu esses valores ao Fábio, e ainda há pouco que ele estava a dizer a herança que ele tinha deixado é um Toyota Yaris, mas penso que não, é a própria força de vontade e o querer e a boa vontade que os Machados, quando nós deslocamos aos Machados, encontramos. Às vezes a gente pode estar aqui, não gosto de dar graça a ninguém, que o que eu tenho para falar digo em relação aos Machados, a gente diz, é uma ortopedia, mas também é uma ortopedia que preocupa-se que as pessoas, desde o apito noticiário, desde as características, deslocar-se, e também estão a acompanhar essa vertente. Ainda há pouco tempo reunimos os três, o Dr. Emanuel e o Sr. Francisco, para nós implementarmos um projeto a nível da área do desporto, e não só, também debater situações nessas causas, não é só com as associações, temos que ir de encontro com os nossos parceiros. Nós temos realizado várias parcerias com instituições públicas ou privadas e desportivas, porque nós não temos recursos humanos, apesar de sermos complementados com o Instituto do Emprego, como dizia ali o doutor, e bem, nas empresas de inserção, a gente também recolhe pessoas que estão no desemprego, a receber o seu desemprego. Temos um estágio profissional com um assistente social, temos um destacado na área do desporto, proveniente também da educação especial, temos um motorista, temos uma administrativa, e temos também que aproveitar todos os recursos humanos para nós complementarmos estes pequenos legos ou rampas de lançamento com todas as associações, e não só, também com as instituições. O nosso trabalho vem mesmo a frisar essas necessidades. Temos que juntar, porque não, a associação não quer atropelar ninguém, nós não queremos substituir ninguém, por isso que estamos na área certa. Eu acho que temos que dar bem com todos, para que todos nós podemos complementar aquilo que falta, que é o Banco de Ajudas Técnicas. Estou sempre a bater nesta tecla, porque nesta semana apareceram-nos 10 orçamentos que são 200 mil euros, e a gente não tem 200 mil euros, não é o caso que eu dei da Cruz Vermelha. Se não houver a solidariedade social e regional, neste caso, desses 200 mil euros, e não temos capacidade de resposta, a gente simplesmente, para manter a nossa associação aberta, também parte daí. Obrigada, Filipe Rebelo. Eu perguntava ao Sr. João Lemos se revê
de alguma forma nestes problemas aqui enumerados pelo Filipe, e quais são os principais problemas que sente na sua associação, nessa vossa tentativa de integrar estas pessoas? Nós temos, boa tarde, obrigado pelo convite. Nós devemos muito naquilo que foi dito aqui pelo nosso colega da área da deficiência, embora estamos inseridos numa área mais específica, que é a área da paralisia cerebral e doenças neurológicas afins. Não estamos num grupo pequeno que depois vai ao meio social do seu trabalho. Nós estamos integrados num espaço onde temos lá os nossos utentes, temos um CAU que neste momento está com 37 pessoas, distribuído por 3 salas, à volta de 12 utentes por sala, e depois temos também uma residencial chamada Lar, onde temos neste momento 48 residentes no lar. Portanto, como se vê, é mais uma área, é um serviço prestado diretamente ao utente num espaço próprio, que não a família. Há aqui um aspecto que queria também lembrar e que fui pedir perguntar pela Elsa doutora, no sentido de como é que a sociedade muitas vezes vê este serviço que se presta. Já foi pior do que é hoje. No entanto, nós continuamos a sentir que muitas vezes, começando pela própria família, há uma certa dificuldade em haver, quando se pede solidariedade, penso que devia começar pela própria família, porque são aqueles que mais, neste momento, mais necessitam. Ora, se eu tenho uma família que realmente não vive o problema e não se integra muito bem, dificilmente a outra parte da sociedade vai se integrar. E este é um problema que nós temos. Não queremos que a instituição seja um chamado depósito, onde se coloca lá o filho ou o familiar e depois esquecemos que ele existe. Queríamos que este papel da família continuasse a ser um papel bastante profundo, e que muitas vezes não é. Muitas vezes não é também, aceitamos e para lá, não vamos exigir também demais, porque muitas vezes as famílias também não têm mais para dar. E cada vez vamos sentindo mais esta dificuldade, à medida que a situação geral do país se vai agravando. Porque aquele apoio que vamos sentindo da família vai sendo reduzido. E é uma grande preocupação. No entanto, estou-me a lembrar ali do CD que vi, que aquela pessoa com umas características específicas, especiais, a força de vontade que tinha e ao mesmo tempo o que ele conseguia transmitir. Fazer desaparecer o medo dos outros. Porque ele atira-se ao mar, atira-se à água, tudo bem, e os outros cá fora. Este exemplo fez com que as outras pessoas que estavam talvez aflitas, cheias de medo, saíssem de si próprias e perdessem esse mesmo medo e atirassem-se também. Eu penso que a sociedade hoje, ou a situação hoje, dá medo, não há dúvida. Mas nós que estamos integrados nestas coisas, temos que ultrapassar todos esses medos e ir em frente. Como dizia o Dr. Barbeito Alcobaça, eu dizia, mas quando isto toca lá atrás, não é? Pergunto, é possível desaparecer com os medos? Eu penso que não devemos alimentá-lo, porque ao alimentar o medo, ao alimentar a dificuldade, ao alimentar a crise, vamos sentindo, não há dúvida, e cada vez mais, mas há que dar o passo em frente, no sentido de, é a mesma coisa que eu dizer, se eu tenho um problema em casa de saúde, se eu me deixo levar para aquele problema, são 2 problemas que eu tenho em casa de saúde. Portanto, o nosso papel neste sentido, em relação à família, em relação aos pais, em relação à sociedade, é neste sentido. Meus amigos, o caminho é em frente. Há dificuldades. Já passámos para algumas, talvez não tão grandes como estas, mas vamos continuar em frente e penso que vamos ser capazes de ultrapassar o problema. Não queremos ultrapassar o problema sozinhos, porque instituição nenhuma consegue ultrapassar os seus problemas sozinho. Temos uma sociedade que temos que dinamizá-la, temos que lhes fazer sentir que o problema das diferenças que existem são problemas sociais.
Não é um problema meu, não é um problema de mim que eu que sou pai, não é um problema do governo que é governo, é um problema de toda a sociedade. Dizia há pouco o doutor ali que realmente não vê nos orçamentos de Estado, nas coisas todas, uma palavra, algo que anime esta gente que dá de si tudo e mais alguma coisa. Quais são os grandes desafios, uma vez que agora a Direção Regional integra todos os serviços da antiga Direção Regional de Educação Especial, quais são os principais desafios que tem pela frente? Boa tarde. Isso que já está, é a finalidade. Já está? Sim? Já foi isso? Boa tarde, eu quero agradecer o convite à empresa Machados para efetivamente estar aqui. Senti-me de alguma forma uma felizarda quando vi que o tema e que aquilo que se pretendia com este evento era juntar o Ano Europeu do Voluntariado e também as comemorações da Semana da Pessoa com Deficiência. E isto porquê? Porque, felizmente, como eu disse, no meu percurso profissional, que já é longo, eu já trabalho quase há perto de 30 anos, 20 e tal deles foram no âmbito da educação especial e os últimos 3 no âmbito de uma associação particular de solidariedade social sem fins lucrativos, o Centro da Mãe, mais propriamente. Ora, isso leva-me a que eu realmente nos últimos 3 anos tenha estado de alguma forma sensibilizada para a questão do voluntariado e de me ter apercebido, aliás eu iniciei o meu trabalho nesta associação, foi mesmo como voluntária e posteriormente depois então é que passei a fazer parte da direção e por isso fui-me apercebendo realmente que estes 2 temas, voluntariado e o tema que também nos traz hoje aqui, que é a educação especial, não estão distantes, nem podem estar. Não podem estar porque, como temos aqui presente nesta mesa, nós temos aqui associações que realmente estão vocacionadas para apoiar as pessoas com necessidades educativas especiais e também temos outras associações que não tiveram a oportunidade de se pronunciar, mas que vivem, penso que não estou a dizer nada de errado, pelo menos do que me apercebi, muito do voluntariado, não é? Como a Caritas. E nomeadamente a associação da qual eu fiz parte, efetivamente nós também tínhamos uma grande colaboração da parte dos voluntários. Como diz ali o senhor da Associação do Partido Federal, eu sou um pouco esquecida em relação a nomes, realmente o voluntariado não pode substituir todo o trabalho que é preciso que seja feito por profissionais, não é? Mas que é uma grande ajuda, e vai comatando algumas necessidades das associações. Em relação à questão que me fez propriamente e do futuro da educação especial, como eu penso que as pessoas já se aperceberam e que foram ouvindo nas mensagens que o Sr. Secretário-Geral da Educação tem feito, quando é oportuno, ele tem referenciado e tem reforçado muitas vezes que a educação especial não acabou, não vai acabar. E é bom que isso fique realmente nas cabeças das pessoas. O que se fez foi uma fusão entre 2 direções que têm alguns serviços que são comuns e que serão, no fundo, fundidos, porque não se justifica que uma mesma direção tenha, mas essas estruturas não são de forma alguma aquelas estruturas que trabalham diretamente com os nossos utentes, porque essas estruturas são para manter e o trabalho vai prosseguir. Tem sido feito realmente, e eu sou testemunha disso, como já disse, já estou ligada à educação especial há muitos anos e por isso fui testemunha do trabalho, fui parte interveniente no mesmo, não é? Não é trabalho para ser esquecido, para ser deitado fora, é para prosseguir e de preferência com melhorias se nós conseguirmos, não é? É essa a nossa intenção e penso que vamos conseguir, até porque as equipas continuam a trabalhar onde têm que estar, não é?
nomeadamente dos diferentes concelhos da região autónoma da Madeira. Por isso nós vamos prosseguir nesses objetivos. Estamos disponíveis também, penso que esta fase foi realmente um pouquinho atribulada entre a entrada e a saída dos novos membros do governo. As associações, algumas demonstraram alguma preocupação com o facto de se estar a fazer alguma alteração e de haver esta fusão de direções. Levar as pessoas a dignificar a sua vida e a promover a sua vida, e isto muitas vezes, eu sei que há críticas dirigidas quer a cartas, quer a outras instituições, talvez o Coronel confirme isso. Isto tem que ser chegar lá e dar, se ele vem pedir é pobre. Cuidado, nem sempre é assim, é preciso perceber que nós temos um perfil ou melhor, um padrão a partir do qual nós damos apoio, e temos que saber se as pessoas estão nessas condições. Temos que saber se ela foi à carta e depois deste vai buscar a mesma coisa à Cruz Vermelha. E infelizmente temos voluntários que são pertencem a um lado e do outro e já apanhamos esse tipo de situação. Portanto, temos que cruzar toda esta informação, temos que trabalhar muito melhor esta área social, de maneira que o trabalho dos voluntários seja muito mais valorizado, muito mais eficiente, porque são pessoas que dão do seu tempo. E como estava eu a dizer, o nosso trabalho não é só dar coisas, é dar coisas e ensinar às pessoas. Ensinar que não se pode continuar a ter, estão numa situação extremamente precária, mas não podem continuar a ter 130 e tal canais de TV em casa, nem a pôr as luzes acesas durante dia e noite. E, portanto, há que reduzir uma série de custos, ou seja, ensinar também a gestão financeira das famílias e das coisas. E, por outro lado, apoiá-las aqui no campo emocional e psicológico. Também, já agora, e aproveitava a oportunidade, penso que sabem, nós temos um protocolo com a Direção Regional de Educação Especial em que damos um apoio àquelas famílias que, tendo o padrão das pessoas apoiadas pela Caritas, nós damos, neste momento, creio que são 30, os agregados que são apoiados. Esse é um apoio mensal, portanto, significa que nós estamos preocupados também com esta área, que é uma área que tem um grau de fragilidade maior do que o cidadão comum, e que é uma área que também à Igreja diz muita preocupação. O doutor falava no abastecimento de mais voluntários, não é? Exato. As pessoas estão mais sensibilizadas, mas depois também há os tais novos pobres, que não eram pobres até agora, os tais que têm os 150 canais, as pessoas... Calma, nem esses... Cuidado, eu estou a falar mesmo dos indigentes, que preferem ter 5, 6, 7 telemóveis e continuar, porque isso é o fruto de tal viciação que o Estado manteve durante estes anos todos, ter um estado de providência em que as pessoas acham que o Estado e as instituições lhes vão dar tudo e não se incentivou para o mercado de trabalho para ultrapassar esta situação. E vamos batendo e isto é um trabalho por vezes para... do painel. Eu voltava ao vídeo que vimos inicialmente e voltava aquelas duas publicidades, duas campanhas, peço desculpa, uma brasileira, uma francesa, que fala precisamente das dificuldades que as pessoas portadoras de deficiência sentem no seu dia-a-dia e a forma, do meu ponto de vista, pelo menos sublime, como eles conseguem passar essa mensagem. Aqui em Portugal não se consegue comunicar desta maneira ainda. O que é que a comunicação, como ciência, pode fazer para ajudar as instituições, o Estado, a comunicar melhor estes problemas e a necessidade de integrar estas pessoas na sociedade? Boa tarde. Eu falo português do Brasil, então se eu falar algum termo aqui errado, podem dar risada, ok? Porque eu costumo errar porque os termos são diferentes. Em relação às publicidades, né? Uma da APAI do Brasil, outra da França. O que acontece na França, no Brasil e em outros vários países é que na comunicação, esse tipo de peça publicitária, que é o nome técnico, né? Ou seja, a publicidade que é passada na TV ou vai no jornal, ela está incluída nas rotinas das agências de publicidade. Uma agência de publicidade tem a conta por exemplo, aqui na Madeira, da Cerveja Coral, e tem a conta
de um comércio qualquer, e tem mais outra conta, e tem a quarta conta, que é uma conta de uma instituição que faz esse tipo de trabalho, né? E essa agência não cobra o serviço, porque ela usa as bonificações que tem no meio de comunicação, no jornal, na televisão, na rádio, para veicular esse tipo de material. Então a agência não cobra para fazer o filme, para criar, a televisão não cobra para exibir o filme. No Brasil é assim há décadas, na França deve ser a mesma coisa. Eu acho que em Portugal deveria ser assim, ou seja, tanto os meios de comunicação como as agências de publicidade deveriam executar essas peças publicitárias, porque é através da comunicação, daquilo que a gente vê e vive, que a gente aprende. Uma criança que for educada do lado de um tigre vai achar que o tigre é bonzinho. Então, o que as crianças veem? Elas veem conteúdos na televisão. E não estou falando só de publicidade, estou falando de conteúdo, de uma novela, de um morango com açúcar, seja lá o que for, um desenho animado. Né? Nesses conteúdos tem que estar tudo incluído. Né? Tem que ter o amiguinho que está lá na cadeira de rodas. Né? Tem que ter a criança que não sei o nome que vocês dão aqui, síndrome de Down, tem que estar no mesmo conteúdo e não está. Então, se a gente se tem uma preocupação de colocar todo esse pessoal que precisa ser integrado dentro do teu conteúdo, e você acostuma a ver aquilo constantemente desde pequeno, aquilo não é diferente para você quando você crescer. Hoje o que a gente enfrenta é que a gente trata como diferente, porque não foi habituado, não foi acostumado a ver aquilo. Agora, se desde já se plantar a semente, que isso tem que ser comunicado, tem que ser colocado nos conteúdos, nas histórias, naquilo que se ensina, que se aprende, no futuro isso vai ser comum. Eu lembro que eu, na minha santa ignorância, a primeira vez que eu fui para o Canadá, eu falei assim, falei para minha mulher na época, eu falei assim, nossa, quantos deficientes que tem no Canadá, né? Aí tinha uma pessoa canadense com a gente, falou assim, não é que tem mais ou menos, é que eles conseguem ir para a rua. A diferença era só essa. Então, lá eles tinham já essa cultura de viabilizar os espaços. Então, imagina uma criança que é criada numa sociedade onde todos os lugares têm rampa de acesso. Quando ela for num lugar que não tiver rampa de acesso, independente dela precisar daquela rampa ou não, ela vai sentir falta daquilo. Então é uma questão de hábito. Eu acho que a comunicação tem que ser forte. E aqui, né, vendo essa mesa tão bem composta, com tanta gente que atua tão fortemente nessas áreas, eu costumo falar, eu já falei isso aqui em Portugal, né? Portugal é uma galinha que bota muitos ovos, mas cacareja pouco, faz pouco barulho. Por quê? Porque vocês fazem muito, mas as pessoas não percebem, porque não, é pouco comunicado. Isso em todas as áreas, não é? Na área específica de hoje isso é fortíssimo, está aqui uma prova nessa mesa. Em outras áreas, o mundo não percebe o vinho de Portugal, o mundo não percebe o azeite de Portugal, porque Portugal publicita pouco aquilo que faz de bom. E nessa área, principalmente falando em mercado, em país, em continente, e Ilha da Madeira especificamente, isso tem que aparecer mais. Mas aparecer de uma forma natural, não como se fosse o dia do específico, naquele dia específico eu apareço. Tem até aquela piada que fala, dia 8 de março é o dia da mulher, e os outros 364 é o dia do homem. Não é, tem que ser gerado, tem que ser no dia a dia. A inclusão tem que ser também na comunicação. A inclusão visual, do convívio, de achar soluções. Quem convive com os problemas que as pessoas têm nessa área, acha soluções. Quanto mais gente conviver com gente nessa área, mais soluções vão haver. Tudo vai ficar mais fácil. Uma pessoa que é um engenheiro, que não convive com problema com alguém que tem um problema de se deslocar, nunca vai criar a prótese que o Fábio estava colocando na perna da outra. Porque não conviveu, mas quem convive está ali, está percebendo. Então eu acho que a comunicação tem essa obrigação. Eu acho que em termos de legislação nacional, devia haver abertura de espaço para que isso fosse integrado. Não estou sugerindo que seja um espaço específico. Os conteúdos tem que ter. Eu vou dar um exemplo aqui, que hoje acontece no Brasil. Eu moro há 4 anos em Portugal, eu sou português há 4 anos, mas no Brasil, há 10 anos atrás, entrou uma legislação. O Brasil é um país que tem 50% de população mulata e negra e 50% de brancos. E você via novela, não tinha nenhum negro. Você via publicidade, não tinha nenhum negro. E hoje tem uma lei. De acordo com o número de personagens numa peça de teatro, num filme de cinema, numa publicidade, numa novela, numa fotografia de uma publicidade que vai numa revista, tem que ter o mínimo de negros inseridos.
Por quê? Porque as pessoas têm que acostumar a ver. Eu não posso ser criado sem nunca ver o diferente, porque o diferente para mim vai ser diferente. Você torna o diferente não diferente quando traz ele para ser um igual. Né? Então eu acho que isso é uma coisa mais macro que eu estou falando, depende só da madeira, mas eu acho que devia existir no país uma orientação nesse sentido. Porque o trabalho de vocês é intenso, é árduo. Eu percebo quantas pedras vocês quebram, mas parece que fica uma coisa isolada e pontual. E isso tem que fazer parte do dia a dia de todos. Essa é a minha opinião. Obrigada, Dr. Edson. Doutora Ana Vieito, fica aqui algumas dicas de comunicação. E fica um esclarecimento também, que é o seguinte: penso que no decurso da última semana as pessoas se aperceberam que o nosso serviço público de televisão fez o seu papel e foram passados vários spots publicitários com a tónica que nos acabou de referir, em que apareciam as pessoas realmente com deficiência de todos os géneros, nomeadamente um spot foi gravado com o Sr. Secretário, e esta estratégia já não foi só deste ano, já pelo menos talvez há 2 ou 3 anos que realmente a nossa televisão regional também tem realmente o seu papel e é realmente gratuito, porque a educação especial não tem que pagar estes spots publicitários. Boa tarde a todos. Eu vou tirar daqui uma calma, porque fiz questão de tomar algumas notas para referir aqui alguns aspectos que eu acho que eram importantes referir. Vamos começar, em primeiro lugar, por cumprimentar todos os presentes, dirigir primeiro uma saudação ao Sr. Presidente da Administração da empresa Grupos Machados, Dr. Manuel Machado, à Sra. Subdiretora Regional de Educação, Dra. Ana Paula Vieito, ao Sr. Representante da APEL, que sei que está aqui em representação do Sr. Padre David, Dr. José Vieira, peço desculpa, o representante da Caritas, o representante da Associação Portuguesa de Deficientes, os dignatários representantes, peço desculpa se deixar passar alguém, de todas as entidades que aqui se quiseram apresentar, aos docentes, aos técnicos de educação especial, a todos os que aqui estão presentes, queria neste momento endereçar de facto este cumprimento e dar-vos também uma congratulação por terem aceito participar nesta iniciativa do Dia do Deficiente e Dia do Voluntariado, sob este bonito lema, integrar-se com quem integra.
26 votos. Foi o trabalho número 35. Não pensem em erro, não pensem em erro. Parabéns. Parabéns, pode buscar o cheque. Bom, que linda tarde nós temos. Quando normalmente chegamos ao fim de uma tarde como esta, ficamos sempre com uma sensação de porque é que não se faz isto mais vezes? Porque de facto a tarde foi bonita, as mensagens foram fantásticas, a mesa redonda foi fabulosa, não tenho palavras de facto para agradecer o quanto de humanidade se assistiu aqui nesta sala. Permita-me relembrar, porque nunca é demais relembrar, que os tempos de facto são difíceis, atitudes novas também pretendem-se que venham ao de cima e recentemente foi adotado e implementado como critério fundamental de gestão o amor ao próximo. Isto não significa trabalhar com pieguices, não significa trabalhar sem falta de rigor, bem pelo contrário, significa uma focalização muito maior na responsabilidade social sustentável e que as empresas serão e vão fazer parte desta nova vida que todos nós vamos viver. Eu não queria me alongar, queria agradecer e permitam-me que eu faça muito especialmente ao Sr. Secretário Regional de Educação e Recursos Humanos pelo imediato estímulo que nos deu assim que nós falámos que íamos organizar este evento. Agradecer a todas as pessoas e tudo que tiveram no painel, fantástico. Agradecer ao Sr. Padre David, na pessoa do Dr. Zé Vieira, por nos terem cedido estas maravilhosas saudações e podermos de facto ter desenvolvido esta iniciativa. Eu penso que não falta mais ninguém, não é grave, porque se isso aconteceu, paciência, não o faria por mal. Queria agradecer à nossa jornalista Patrícia Casaca por ter aceito o repto de estar a moderar uma mesa, sempre com as dificuldades que normalmente estes temas suscitam. Muito obrigado pela sua colaboração. Agradecer a todos os presentes, porque de facto, sem a vossa presença, este evento não se tinha realizado. Agradecer toda a dedicação que a nossa equipa de trabalho teve também, nunca é demais pensar nisto, porque de facto o evento foi uma tarde, mas a organização foram mais do que um dia. Agradecer todo o empenho que foi posto na organização deste evento e dizer também o seguinte: nós gostamos de aceitar desafios e normalmente um desafio lança outro desafio. E na segunda-feira vamos entrar em contato com a doutora Ana Sousa e o desafio será disponibilizar um espaço na nossa loja para que os caos, um caos de cada vez, portanto um centro de atividades operacionais, possa lá estar a fazer vendas daqui até Natal, até o período de Natal, e depois, subsequente, logo veremos como é que certamente pelo período da Páscoa podemos eventualmente ter uma nova ação desta dimensão.
A todos, muito obrigado. Foi um prazer, Carlos, estarmos aqui. Eu e o Francisco agradecemos de todo o coração. Um bom Natal. Se não nos vermos até lá, se entretanto nos vermos, será com prazer que nos reencontramos. Muito obrigado.